tarde, pessoal! E aí, povo, boa tarde! Tá na hora da live, tá na hora de aprender mais um pouquinho aí sobre o cultivo de orquídeas. Isso aí, já entra compartilhando a live, manda aí no grupo, chama as amigas para aprender um pouquinho aí sobre aí o mundo das orquídeas, né? Hoje aí com o Heron. Se tiver alguma dúvida também durante a live, vai deixando aí suas perguntas que o Heron vai esclarecendo. Isso aí, então compartilha, já deixa aí o seu boa tarde. E a dúvida que você tiver, pode perguntar que a gente responde. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outra pessoa, então todo mundo ajuda todo mundo. Então já compartilha aí. A dona Leila já tá aí, o Guilherme. Boa tarde, boa tarde. Tá na hora da live. Começando aí, pessoal, a floração das ametistas. E uns dias vai estar tudo lindo. Muita coisa para florir ainda. Então, prepara aí. Que vai ter muita coisa bonita. Ó, a Margarete já tá aí, já deixou o seu boa tarde. Já deixa aí seu boa tarde, já vai pensando aí na dúvida que você tem. Já compartilha aí. Hoje o dia amanheceu um pouquinho frio. A dona Ana também já tá aí. Boa tarde, dona Ana. Estamos aqui compartilhando, dando uns minutinhos aí, né, pra galera localizar a live. Quem ainda não compartilhou, compartilha aí. Ó, a dona Juscerlei tá aí, dona Rogéria. Vamos assistir a live aí. Ó, o Sam já deixou a pergunta dele aí. Sam, daqui a pouquinho a gente entra aí respondendo, tá? Às vezes também sua pergunta aí passou batido, né? São tantos comentários. Você comenta aí de novo o que acontece aí de passar uma pergunta batido. Ó, a dona Ana falou que lá em Natal só chove. Tá igual aqui então, dona Ana. E lá onde que a dona Leila mora tá quente. Como que tá aí o seu clima? Já comenta aí qual a sua cidade, onde você tá aí acompanhando a live. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, dona Cida. A gente vai mostrar aí um pouquinho do plantio. Vai fazer alguns plantios aí também. São lá de Goiânia. Boa tarde, São Antônio. E a dúvida, pessoal, que vocês forem tendo, pode perguntar pra gente. Falou em chuva, começou a chover. Eita, Marinéia, boa tarde. Lá em Londrina tá chovendo também, hein? Ficou com dúvida? Não precisa ficar com medo de perguntar. Vou compartilhar lá no grupo também. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma live de cultivo do Empório das Orquídeas 2002. Só um minutinho. Desliguei o celular aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Cattleya amethystogloss. Tá? A gente está na estação de floração delas, né? Então, de agora até final de setembro, vocês vão ver muita amethystogloss florida. E vamos estar mostrando aqui qual o melhor cultivo dela na nossa região. A amethystogloss, para quem sabe, é uma planta da Bahia, é uma planta de clima mais quente e gosta de umidade. Então, é uma planta que cresce muito e fica muito bonita.
Então hoje a gente vai estar usando o substrato nosso aqui, que é macadâmio, carvão, pinos e sanção do campo triturado. Ele já vem pronto. A gente adicionou brita, por quê? Por que a brita misturada? Porque a gente vai estar usando vaso vazado, tá, gente? Então, a gente já misturou a brita, porque já vai ficar mais pesado um pouquinho. E vamos estar adicionando o isopor no fundo. O que o isopor faz? Ele ajuda dreno e também ajuda você a encher o vaso para economizar um pouco de substrato. São duas coisas que a gente usa. O isopor, você pode colocar 2 dedos no fundo do vaso e depois completar com o substrato. Então vamos lá. Mostrando aqui as cattleyas amexitoglossas, estão nos pote 10. É uma planta jovem. Então a gente vai tirar, ó, a gente não vai jogar o substrato fora, porque a planta está com substrato bom. Então a gente vai colocar no vaso, direcionando, sempre direcionando a frente da planta para o meio do vaso, para você não perder espaço. A parte de trás, encostada na beira do vaso, a frente direcionada para o meio. E só completar com o substrato pronto. Tá vendo como é que é simples? A planta tem toda essa parte da frente para crescer, a parte de trás está encostada no vaso, então você não perde espaço e aqui ela pode ficar mais tempo. A gente está usando esse vaso, vocês podem estar percebendo que toda live a gente está mostrando. Por quê? Esse vaso ele é drenado, é um vaso bonito, e o que acontece? As plantas soltam as raízes para fora do vaso. Vou estar mostrando uma planta que a gente plantou na outra live. Ó, essa também é uma amexitoglossa, já está plantada aqui mais tempo. Olha como é que ela soltou a raiz. Está para fora do vaso. Isso quer dizer o quê? Que essa raiz não vai apodrecer e vai agarrar no vaso e vai ficar aqui. E se você quiser acoplar num cachepô ou num vaso maior, é só chegar e colocar dentro. Por quê? Porque o vaso é vazado, então ele tem todo o dreno e todo o substrato fica seco. Ele não fica úmido para apodrecer. Beleza? Então vamos plantar outra aqui. Essa já foi plantada. Vou mostrar pro pessoal. Aqui é brita. A Mabene, ela perguntou para que serve o isopor. Então, o isopor a gente usa para você encher um pouco de vaso, né? Porque você coloca menos substrato e também ele ajuda o dreno, né? Por quê? Porque a raiz vai nele e cola e pronto. Então ele tem duas funções, para drenar e também para você encher o vaso e economizar um pouco de substrato. Ó, vamos lá. A planta está aqui com substrato novo. A gente vai colocar, tá vendo? A frente da planta geralmente é sempre a parte mais alta ou a brotação nova. Então é só completar. Pessoal que for tendo alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Então, gente, é prático você ir plantando, porque esse vaso, as ametistas gostam muito e as catleia também. Geralmente, quando fica muito úmido, ela acaba apodrecendo as raízes embaixo. Então, quanto mais seco, melhor. Ah, mas eu tenho que molhar mais? Você pode molhar normal, lembrando o seguinte, que não deixa a planta encharcada. Quanto mais encharcada, mais fundo e mais apodrece as raízes. A orquídea gosta de água, mas ela tem que secar. Então você molha hoje, ela secou, daqui outro dia você molha de novo. Então ela fica assim. O Carlinhos Saladinho quer saber se ele pode usar somente o sansão triturado no Pode vaso de barro. sim, não tem problema não. Só que tem que molhar mais, tá, Carlinhos? Por quê? O vaso de barro ele já retém umidade. Então, o que acontece? Se você colocar só o sansão, que é um material seco, você precisa de molhar mais, tá? Então, vai dar certo, mas aí você tem que mudar a sua rega. Pode molhar todo dia se tiver nesse plantio aí. E se tiver numa cidade bem mais quente, né? Porque na minha região aqui é mais frio. Ó, lembrando, a parte da frente é a maior. Vamos apertar o vaso para soltar. Ó, soltou. A gente vai jogar só a brita fora e vai plantar.
O Márcio Bassi quer saber por que esse adubo dá um mosquitinho. É porque é matéria orgânica, né? Então, se você coloca a torta de mamona, ela tem muito cheiro. Então, o que acontece? Quando ele começa a decompor e fazer o efeito que a gente chama de micorriza, que dá aquele mofozinho, é o que chama os mosquitos. Mas, quando secar, ele some. Então, como o Márcio mora no sul, lá é muito úmido, então é isso que acontece, Márcio. Você coloca mais espalhado que o adubo fica seco. O que atrai a mosca é a fermentação e fica úmido. Beleza? E a dona Cleusa Bortolato quer saber se a macadâmia não acumula água. Não, olha só. A nossa macadâmia, ela é triturada, tá? Então ela não acumula água. Geralmente o pessoal usa a macadâmia sem triturar. Então as conchinhas ficam para cima e vai acumular água. Se você olhar a nossa, olha aqui, ela tá triturada, então ela não vai acumular água, tá? Então quando você comprar um macadâmia que não é triturado, você tem dois problemas. Costuma vir castanha dentro, vai apodrecer e dar um monte de bichinho branco e também vai acumular água. Então por isso que a gente lava e tritura e peneira. Então ela vai limpinho. O nosso substrato ele vai limpinho do jeito que está aqui. Adriana quer saber, ela tem alguns dendróbios, se pode ficar no tempo, debaixo das árvores e alguns no sol pleno. Pode sim. O dendróbio é uma planta bem resistente. Entendeu? Você pode amarrar ele na árvore e pode deixar ele no tempo, não tem problema não. Ó, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Como aqui são duas plantas que foi plantado no mesmo vaso, a gente vai dividir elas, tá? A gente, ó, vai fazer duas plantas, é só puxar aqui, ó. Elas estão agarradas na outra, ó, tá vendo? É duas mudas, então a gente vai plantar uma, depois a gente planta a outra para mostrar. Então isso aí é a vantagem, que a orquídea é uma planta que cresce muito, então você tem sempre... pode fazer novas mudas, pode fazer divisão, então elas vão dando muda. Não, o pessoal lá do 19 de maio quer que você manda um abraço pro Joãozinho de Itaúna. O Joãozinho de Itaúna tá em Campo Grande hoje, gente, ó, exposição de Campo Grande, ele tá indo para lá. Um abraço, João. É o Joãozinho? É? A Suzy. Joãozinho da Suzy. Eu tô perguntando por que você coloca no cantinho do vaso aí a planta. Então, vou mostrar pro pessoal aqui. Ó, gente. Geralmente a gente coloca sempre a frente da planta pro meio do vaso. Por quê? Se você pegar essa planta e plantar ela no centro do vaso, ó, pra vocês verem. Ah, eu posso plantar ela no meio? Pode, tá? Só que aí, olha só, aqui vai ficar 2 dedos e aqui 2 dedos também. Então você vai estar perdendo espaço no vaso. Então o que a gente faz? A gente tira e encosta o máximo na beira do vaso, ó. Tá vendo como é que aumentou aqui, ó? Ficou 4 dedos. Se eu colocar no meio, eu perco esse espaço traseiro que a planta não vai crescer para trás. Ela só vai em direção para frente. Então, o que a gente faz? A gente encosta no canto do vaso e vem com o substrato. Ó, tá plantado. Então, ela tem toda essa parte liberada do vaso para ela crescer. Então, ela tem aqui, ó, praticamente 5 dedos para ela ir crescendo. Então, ela vai dar 1, 2, 3 brotação aqui. Se eu coloco no meio, daqui 1 ano eu já vou ter que replantar, porque ela já ocupou todo o espaço do vaso. Aqui não. Aqui ela tem esse espaço todo. Então, por isso que a gente planta no canto do vaso. Tá? Para quê? Que você tenha mais espaço e que ela vai crescer geralmente para frente e buscando a luz. Simples. A macadâmia ela tem que estar triturada ou pode ser sem triturar? Então, eu prefiro usá-la triturada. Por quê? Porque não acumula água. E também, geralmente a macadâmia, quando ela vem, ela tem um resto de castanha. Esse resto de castanha, quando você molha nas orquídeas, ela começa a melar e começa a apodrecer
e costuma dar aquela lavazinha branca. Então o que eu faço? Eu lavo, quebro e peneiro. Então ela vem limpinha. Então ela não tem esse problema de acúmulo de água. Entendeu? Então vamos lá, vamos plantar mais um. Aqui, ó, outro modelo para vocês, ó. Essa planta aqui também são duas plantas no mesmo vaso. Tá vendo? Tem uma planta aqui e tem uma outra pequena atrás. Então a gente vai tirar essa muda pequena, ó. Ó. Vai tirar e tem duas plantas. Então a gente vai plantar uma, para vocês verem, e a outra a gente planta logo em seguida. Então, gente, as orquídeas, às vezes aqui, a gente faz muita muda de orquídea porque elas vão crescendo e você vai dividindo, vai fazendo corte, vai plantando em outro vaso e fazendo mais muda. Tá vendo? Ó, aqui eu acabei de plantar, as raízes já estão para fora do vaso porque já estavam saindo mesmo. Mas aqui, ó, agora quando secar, as raízes vão ficar mais escuras um pouquinho e vão ficar mais saudáveis, porque não vai acumular água para apodrecer. Geralmente, minhas orquídeas estão com as raízes todas podres embaixo. Por quê? Porque o substrato está muito úmido. A dona Débora, né, tá doida para comprar um Bulbophyllum phalaenopsis e ela tá te perguntando como é que é o cultivo dele. Bulbophyllum phalaenopsis é muito fácil de cultivar, sombra e bastante água, tá? É uma planta que gosta de plantar em cachepô, é uma planta que pode plantar em placa de peroba. Ele gosta de ficar pendurado, porque as folhas vão caindo, né? Mas gosta de mais sombra e gosta de mais umidade. A gente até tem aí Bulbophyllum phalaenopsis, tá? Temos uns bonitos aí. Aqui, ó, aqui mesmo tem uma. Tá vendo? Essa é uma muda nova, tá vendo? É um Bulbophyllum phalaenopsis. Ele está plantado no substrato mais úmido e na cuia. Então, quando ele desenvolver mais, que ele tiver maior, a gente vai passar para um cachepô, porque aí ele fica pendurado e fica mais bonito. Heron, sou Peter Moll, tá querendo saber se esse substrato com macadâmia só usa para as ametistas Não, ou para todo tipo? Qualquer tipo de planta. Aqui a gente planta todo tipo de planta com esse substrato, tirando páfio, né, que é o sapatinho, masdevalha, plantas que precisam de mais umidade e substrato mais úmido. Então, quando a gente precisa de plantas que têm um substrato mais drenado, a gente planta tudo nesse mix. Tudo nesse substrato aqui. Heron, a dona Aparecida Silva ainda tá com o Remitsu lá do pacote verde. Ela tá perguntando se é diferente desse rosa. Não, é o mesmo produto. A gente só mudou a embalagem, tá? Mas a senhora tem que usar o adubo. Já tem tempo que a senhora tá guardando ele aí, hein? Aproveita e joga nas plantas, porque já tem tempo. Essa embalagem verde já acabou, tem um tempinho. Pode jogar nas suas plantas aí, que é o mesmo produto. Só mudou a embalagem. Tá. Agora, gente, eu vou plantar mais um. Já que eu tô com o nome do adubo Remitsu, a gente vai mostrar como adubar. Gente, ó, o adubo Remitsu é um adubo fácil de você adubar, prático. Ele é de 3 em 3 meses e dá um resultado rápido. Então o adubo Remitsu, ele vem no saquinho. Você vai pegar e colocar 1 colher por planta. Heron, posso colocar em cima da planta? Posso colocar do lado? Posso jogar na planta? De qualquer jeito que você colocar, vai resolver. Eu chego e coloco em cima da planta. Ó, pronto, adubado. Você joga a água, ele vai colar e vai fazer o efeito. Heron, e se cair em cima da raiz ou do rizoma? Não tem problema, tá? O segredo é o seguinte, água. Quando você acabar de jogar o adubo Remitsu, você molha, ele vai espalhar e vai fazer efeito logo, logo. Não tem problema você jogar. Ele não queima a raiz, ele não dá fungo. Ele foi feito para isso, ó, simples, ó. Tá aqui a planta do lado. Eu tô com medo, eu não quero jogar assim, não sei. Beleza, pega, espalha do lado. Espalhou, a planta vai buscar o adubo. As raízes logo vão crescer e vai lá em cima do adubo, tá? Isso aí foi desenvolvido para isso mesmo. Vamos lá. Vamos plantar mais uma. Se alguém tiver pergunta, pode ir perguntando. Vamos já colocar o adubo na vez, para vocês verem.
Gente, eu coloco no dedo aqui porque eu já tenho mais ou menos a noção. O certo é colocar uma colher de sopa para planta desse tamanho para maior. E uma colher de chá para plantas menores assim, ó. É simples de usar. Então, gente, vamos falar agora um pouco de adubação. Ó, a gente tem nosso orquidário aqui e a adubação nossa se resume coisa simples, barato e prático. Adubo Rimitsu é uma colher a cada 3 meses. Você colocou uma colher hoje, daqui 3 meses você vai colocar de novo. E adubo foliar, manutenção. Ó. Esse adubo aqui é canadense, é um adubo que gasta 1 grama por litro d'água e você vai jogar uma vez por mês. Se você usar esses 2 tipos de adubo, você não vai precisar de jogar mais nada, tá? Para nutrição da sua planta. Aí vem a linha de inseticida e fungicida, né? Que são o inseticida e o fungicida. Então é o seguinte, ó. Todo mês a gente aplica fungicida e inseticida. Por quê? Se você tiver com fungo, você vai matar. E se você não tiver, você vai prevenir sua planta de qualquer tipo de fungo, bactéria, inseto. Então, se você fizer isso, você vai estar controlando o seu orquidário de praga, de doença. E vai estar sempre adubado suas plantas. Planta adubada cresce mais rápido, floresce melhor, tá? E menos fungo. Se você tiver bem adubado suas plantas, estiver bem nutrida, o que acontece? Ela está resistente. Não é qualquer tipo de fungo que vai prejudicar ela. Agora, se ela estiver fraca, estiver sem comida, ela é igual um ser humano mesmo. Ela vai ter mais dificuldade aí. Então, é usando esse raciocínio de adubação, fungicida e inseticida. Não precisa de mais. São produtos mais baratos. Ah, você comprou uma orquídea dessa, custa 50. Beleza. O adubo, um adubo custa 35 e o outro custa 15. É o preço da sua planta. Mas se ela morrer, não vai adiantar nada. Então você tem que jogar adubo, fungicida e inseticida. Pelo menos uma vez por mês. Sempre assim. A dona Luzia Pereira quer saber se pode colocar o adubo nas rosas do deserto também em outras plantas. Pode colocar, tá? Só que acontece o seguinte, na rosa do deserto você coloca menos. Por quê? Porque a rosa do deserto ela absorve o adubo mais rápido e é mais sensível que a orquídea. A orquídea é mais resistente, tá? Apesar da rosa do deserto ficar no sol, mas ela é mais fraca em questão de adubação. Então você pode colocar uma quantidade menor do que as orquídeas. A Maria de Lourdes quer saber se esse substrato aí pode usar em cimbídio também. Não, então, ó, o cimbídio, você pode estar usando ele, mas o cimbídio você pode... O melhor é misturar um pouco de esfagno, tá? E para de arroz. Ele precisa de um substrato mais úmido um pouco. Então, se você colocar esse mix com um pouco de esfagno e para de arroz, vai ficar ideal. A dona Leila Guimarães perguntou qual o substrato para ela replantar o dendróbio amistoglosso. Então, pode ser um mix, tá? Ou pode ser casca de peroba, pode ser quechepô. É uma planta que gosta de calor e é bem resistente. Dendróbio amistoglosso é fácil de cultivar, resistente e é muito bonito, né? Ó, gente, também lembrando, pessoal, ó, que 8, 9 e 10 de setembro, a Exposição Nacional de Orquídea Venda Nova do Imigrante. Quem quiser participar da exposição, ver muita planta diferente, muita espécie, aqui é o lugar, tá? Pode chegar e vai ficar satisfeito com belíssimas plantas. Então, fica o convite aí para a Exposição Nacional de Orquídea de Venda Nova do Imigrante. É 8, 9 e 10 de setembro. Não, sou Carlos Saladim. Quer saber se o Rimitsu leva na sua composição procedência animal ou aves? Nenhum dos dois. Não tem nada de animal e nada de ave, tá? O Rimitsu, a única base que ele tem orgânica é torta de mamona. O resto é tudo químico. Por isso que ele não dá fungo, ele não tem cheiro e ele não dá aquelas manchas nas plantas. Então, assim, ele é orgânico mineral por quê? Porque a base que precisa de ter é orgânica, que é torta de mamona. O resto é tudo químico, tá? Não tem esteio de galinha, não tem nada de animal. Nada, nada, nada. O Leandro Gomes quer saber qual que é a melhor iluminação para as ametistas. Então, 50%. Aqui a gente tem tudo com 50%.
E elas ficam bonitas assim, ó. Só que acontece, a ametista gosta um pouco de umidade, tá? O povo fala assim, que a minha ametista é de calor, ametista é de calor. É de calor, mas gosta de água. Gramatofilo, a Lúcia Licker está perguntando o que ela faz para florir, que já tem uns 4 anos que não dá flor. Então, gramatofilo é o seguinte, gramatofilo é uma planta de clima mais quente e mais claridade. Entendeu? Depende do gramatofilo, tá? Tem gramatofilo que demora mesmo. Tem gramatofilo especioso, tem que ver qual que é o seu. Tem um gramatofilo que demora 10 anos para florir. É um que fiz, eu esqueci o nome agora. Geralmente o que mais floresce rápido é o Scriptum. E tem um outro aí que eu não me lembro. Mas tem uns que demora muito tempo, tá? Tem que ver qual que é o... Depois você vê. Se você tem o nome dele, me manda através do zap aí. Que eu vou te falar por que tá demorando. Ou se é sombra demais. Porque eu não gosto muito de sombra, não. O Marcelo quer saber qual o substrato em ambiente para as velutinas. Então, ó, velutina, assim, velutina é uma planta mais chata de cultivo mesmo. É uma planta que a região predominante dela é Santa Maria de Jetibá. Então lá é o que? É igual Venda Nova, é frio e úmido. E geralmente elas gostam de toco, tá? Mas se você tiver uma velutina de, vamos falar assim, nova, pequena, ela se adapta bem em vaso plástico, tá? E com mix, substrato mais molhado um pouquinho. Porque ela é enjoadinha mesmo. Geralmente é difícil de cultivar. A Gisele Brum falou que as Phalaenopsis dela não tá enraizando. O que fazer? Ó, então, Phalaenopsis é o seguinte, Phalaenopsis é uma planta que é muito produzida em Olambra, né? É uma planta que a gente fala industrial. Por quê? Produz muito rápido, vende muito rápido. Então, geralmente tem que tirar o substrato velho que ela vem, porque aquele substrato é padrão, né? O substrato deles lá, eles têm uma técnica que eles usam um substrato padrão. Então você tem que mudar e jogar enraizador. Porque às vezes ele não enraiza mesmo não. Mas é uma planta um pouco mais lenta. Demora mais para enraizar. E o Sávio Tessarolo quer saber como fazer as braçávulas nodosas florir. Mais claridade. Planta no toco e põe mais claridade. Braçávula ela gosta um pouco mais de claridade, tá? Se tiver muito na sombra, às vezes não floresce não. Então, gente, tá acabando as ametistas aqui. Depois a gente vai falar tirar mais alguma dúvida. Vamos, tá chegando. Então, a dona Aparecida Silva tá reparando que você tá tirando aí as plantas do substrato, você não tá cortando a raiz. Não tô cortando. A gente só corta a raiz se ela estiver velha ou estiver podre. Como aqui as raízes estão boas, eu tô deixando do jeito que tá. Ó, aqui, gente, é outra planta que já dá para dividir, ó. Aqui vai ter outra muda. Vendo aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tirou. Ó, as raízes delas estão novas, tá vendo? Então, ó, pode ver o seguinte, ó. Tá sempre novinho. Então a gente não vai cortar. Se tivesse raiz podre, uma raiz velha, a gente ia cortar ela para que ela brote raiz nova. Plantar aquela mudinha que a gente fez, ó. Deixa eu plantar no vasinho mesmo, porque ela tá pequena. Plantar nesse vasinho. A dona Terezinha tá perguntando se você vai estar na exposição de BH. Não, de BH não. Já foi, não foi? Não, eu acho que nem vai ter, tá? Eu estava falando em setembro fazer uma, mas eu acho que eles cancelaram. Tem que até ver, pra talvez falar o certo pra ela. Mas eu acho que não vai ter esse ano ainda não. E já tem uns anos que não tem, tá? Já tem uns 3 anos que eles não fazem em Belo Horizonte. Então, gente, hoje a gente falou um pouco de ametistoglossa, né? A gente vai estar mostrando na live de sábado e de domingo bastante ametistoglossa, que é a época dela. A exposição de Venda Nova vai ser direcionada a ametistoglossa, porque a gente tem muito. E é uma época de floração que vai estar toda florida. Vale a pena o pessoal vir conhecer e ver.
E também a gente estava tirando algumas dúvidas. Se alguém tiver mais dúvida, tiver alguma pergunta, aproveita que a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? E lembrando o seguinte, ó, sempre tá olhando as plantas. Se tem algum fungo, se tem algum inseto, porque depois que o fungo, o inseto espalhou, fica mais difícil você combater. Então, o que eu indico fazer? Sempre passar fungicida, inseticida, uma vez por mês, que você não vai ter problema. A gente aqui já tem muito tempo que não tem inseticida. Então, está sempre saudável, com as folhas verdes e bem hidratado. Beleza? Então, gente, quero agradecer quem participou da live aí. Entendeu? E tá tirando alguma dúvida, se alguém quiser, pode entrar direto no zap do Edu Metafarana e mandando foto, tirando alguma dúvida, e a gente vai responder. A dona Sueli Ferreira, só para terminar, quer saber qual fungicida que você indica. Então, fungicida, eu prefiro usar os de contato, tá? Então, a gente usa aqui no Startop, que é fungicida e bactericida. Ele é um produto que resolve fungo e bactéria. É o que mais a gente usa, é um produto que se torna barato pela quantidade, é meio ml por litro d'água. Então, ele é o que previne as plantas. E adubação a gente usa 20-20-20, usa calciboro para aumentar a quantidade de flor e o Remix, que é o que mais a gente usa aqui hoje. Beleza? Fernando de Itaúna tá mandando um abraço. Um abraço, Fernandão. Beleza? Então, quero agradecer a todos que participou da live aí e deixar até para a próxima live semana que vem, a gente vai estar fazendo outra. Um abraço a todos, obrigado. Valeu, pessoal. Lembrando que tem a nossa live de vendas, sábado às 13 horas e domingo às 9 horas da manhã. Tá beleza? Valeu, valeu.